Boa tarde, meus companheiros e companheiras de jornada. É um grande prazer de estar aqui com vocês de novo. E hoje nós vamos falar sobre mais dois arcanos maiores, tá? E arcanos sempre pode ser considerado como veículos que podem nos conectar com processos entre conhecido e desconhecido, entre pontos, entre aquilo que nós imaginamos e aquilo que nós realizamos, tá? E hoje nós vamos falar sobre duas cartas, uma o Enamorados e o outro a Estrela. Eu vou mostrar para vocês a carta do Enamorado, tá? Você pode ver que tem uma das muitas cartas. Esse baralho que eu estou usando hoje é do With, que é bem interessante, tá? E a Estrela também. São duas cartas muito bonitas, tá? E como eu falei em alguns encontros anteriores, eu sempre trabalho com cartas complementares, que teoricamente se pode somar qualquer carta com qualquer carta, e a soma, quando dá o 23, dá um número do elefante, da maestria, de uma consciência mais profunda, uma consciência superior, e é por isso que eu trabalho com essa complementariedade. Não é que é a única possível, mas é uma que eu gosto de trabalhar. Não significa que quando você tira uma, necessariamente a outra estará presente, mas a outra pode servir como complemento ao entendimento e como ação que você pode ter para trabalhar com esse conteúdo, tá? E nós vamos então falar um pouco sobre isso. Então vamos falar primeiro sobre o Enamorados, tá? A maior parte das cartas dos baralhos Enamorados tem um jovem, um homem no meio, tá? Normalmente muito frequentemente tem duas mulheres e tem um anjo em cima com uma flecha, tá? Normalmente, muitos tarólogos ou muitas tarólogas que trabalham de uma maneira um pouco mais simplista, não que sejam verdadeiras, não que não possam trazer alguma possibilidade em relação a isso, falam que quando sai a carta dos namorados, você terá na sua frente uma pessoa, um homem, uma mulher, que será um futuro namorado, tá? Mas essa visão, eu entendo que se nós formos trabalhar de uma maneira um pouquinho mais profunda com o tarô, a gente pode ampliar bem esse processo, tá? O simples fato de terem duas mulheres, como em muitos tarôs acontece, significa que tem uma dúvida, tá? Tem uma escolha, tá? Então eu acho que os namorados trazem um lado emocional, um lado sentimental, mas também trazem com muita transparência, a meu ver, o processo de escolha. E é isso que e é sobre o processo de escolha que nós vamos trabalhar um pouquinho em cima hoje, tá? E vamos dizer que se o jovem olha para um dos lados, né, você pode olhar pelo lado racional, ou pelo lado emocional, ou pelo sentimento, tá? Então é muito interessante um amigo meu que já faleceu, que voava de rapé, ele falava que esse homem, no processo de escolha, olhava para uma mulher que era o aspecto feminino, né, o aspecto emocional. A mulher olhava, esse aspecto emocional olhava para um anjo, que seria o eu superior, e esse anjo mandaria a mensagem, tá? É um processo interessante para a gente pensar ou refletir. Mas vamos um pouquinho mais longe, tá? Normalmente, quando a gente trabalha uma escolha, a gente tem uma dúvida,
né? E muitas vezes a gente tem um movimento emocional envolvido no processo, tá? É uma coisa interessante que quando a gente está, quando nossas emoções estão desequilibradas, quando nós estamos confusos e tudo mais, a gente, muitas vezes, a gente não sabe o que fazer, nós ficamos ansiosos, nós ficamos é, confusos, atrapalhados e tal. Então, o primeiro ponto para que a gente possa fazer boas escolhas na nossa vida, e quando a carta dos namorados vem em alguma leitura, pela minha experiência, você está na frente de uma escolha a ser feita, é você equilibrar suas emoções. Nossa, parece ser um processo simples a gente equilibrar nossas emoções, mas nessa altura nós sabemos que está muito longe de ser simples, tá? Principalmente quando nós temos algum desafio importante, quando nós temos algum processo que é difícil, ou alguma decisão importante na nossa vida a ser feita, as nossas emoções ficam muito confusas, muito atrapalhadas, e muitas vezes essas escolhas impõem algum tipo de sacrifício, algum processo de dor, e isso nem sempre é uma coisa muito fácil a ser vivida, né? Mas então, eu acho, o que eu vou trabalhar aqui é algumas maneiras, algumas formas que a gente pode fazer para equilibrar nossas emoções, tá? Quando elas estão muito mexidas, tá? A primeira coisa, lógico, que atua em muitas situações, a gente conseguir aceitar a situação que a gente está vivendo, aceitar, tomar consciência mais ampliada do que está acontecendo, não querer resolver rapidamente ou eliminar rapidamente o problema, ampliarmos um pouquinho, relaxarmos um pouquinho no processo, tá? Isso aí permite uma certa observação, que a gente consiga olhar com maior extensão e maior clareza sobre o processo que estamos atravessando, tá? A segunda, existe várias maneiras da gente entrar em sintonia mais profunda com o processo de escolhas, tá? Uma, quando a gente tem alguma situação difícil e tudo mais, implica alguma dor, a gente conseguir desviar um pouquinho a nossa atenção dessa situação imediata. Por exemplo, olhar a natureza, olhar uma árvore, sentir o vento, ampliar nossos horizontes. Muitas vezes, quando nós estamos muito atrapalhados, a gente só pensa nisso, só pensa nisso. Se a gente conseguir desviar um pouquinho, ou desfocar um pouquinho da atenção desse problema, a gente pode relaxar para que abra para novas possibilidades, novas situações e novas oportunidades, tá? Isso é a primeira coisa. Outra coisa também que é interessante, outro caminho, digamos assim, é a meditação, né? Quando você tem meditação, tem vários tipos de meditações, tá? Um é quando você focaliza só uma coisa, né, nesse processo. Outro é quando você observa e procura ter uma observação desapegada de tudo o que acontece. Outro processo de contemplação, quando você se abre para a experiência, você deixa as suas imagens chegarem, e nesse processo você pode chegar a algumas revelações, num estado que é semelhante entre o dormir e acordado, mas às vezes você consegue entrar em nível mais profundo, mas sempre é importante que a gente tenha uma certa consciência. E outra coisa, é sempre importante que a gente escolha, né? Muitas vezes, quando a gente está em dúvida, a gente tem dificuldade de escolher e deixa que as coisas sejam atropeladas. Isso aí me lembra do livro muito bonitinho do Baio, que fala no processo de escolha de Dom Quixote, né? E Dom Quixote dizia nesse livro que Dom Quixote estava indo por uma encruzilhada, né? Com o seu cavalo, com sua chupança e tudo mais, e chegou uma encruzilhada. Ele não sabia se ia à direita ou se ia à esquerda, não sabia
escolha fazer. Mas ele refletiu um pouquinho e pensou, bom, todos os caminhos são caminho de Deus, deixe Deus decidir, tá? Então, soltou e deixou realmente que a escolha fosse feita ao acaso. E o que aconteceu? O cavalo dele estava com fome e cansado, e eles voltaram ao celeiro, ou seja, não foram a lugar nenhum. Então, de qualquer jeito, quando a gente tem um processo de escolha, é importante sim a gente escolher, mesmo que não seja, mesmo que a gente não tenha certeza sobre a escolha a ser feita, e vamos dizer, se nós temos dúvida, a gente não tem certeza absoluta, então realmente tem três caminhos. Um é o caminho de um lado ou de outro, ou eventualmente trabalharmos de uma maneira elegante, nós trabalhamos com as duas possibilidades, às vezes é possível, às vezes não é, né? Ou nenhuma delas. Então são 4 caminhos em realidade, tá? Então, de qualquer jeito, o processo de escolha ele está relacionado com esses caminhos. Agora, então, o que é importante nós colocarmos é o seguinte: se nossas emoções estão equilibradas, então no processo de escolha, a primeira coisa a ser feita é equilibrar nossas emoções. Quando vem a imaginação, quando vem a intuição, normalmente a imaginação é uma ponte para a intuição. Isso somente, olha só, somente quando nossas emoções estão equilibradas. Então quando nós temos com as emoções equilibradas, e eu trouxe algumas maneiras da gente procurar equilibrar nossas emoções, a gente pode eventualmente conectar nossa intuição, e daí sim nós vamos saber o que fazer. Se nós vamos aceitar, se nós vamos ficar mais quietos, se nós vamos tomar alguma ação em uma direção ou em outra direção, mas de qualquer jeito é muito importante a gente fazer a escolha de uma maneira consciente. E como acessar a intuição para que ela possa nos auxiliar nas nossas escolhas? Aí eu trago a carta da estrela. E é por isso que eu associo as duas. Enquanto que o enamorado é uma escolha, a estrela ela é a conexão com a nossa alma, com o nosso centro interior, com o nosso ser mais profundo, tá? E é interessante o seguinte: e na Carta das Estrelas, que eu acho uma carta muito mais bonita, olha, é interessante você saber que tem algumas luminárias, né, importantes. Uma é o Sol, né, que é o nosso ser interno, nossa autoexpressão. A Lua, que é nosso feminino, nossa imaginação, nossa conexão com o mundo psíquico, com os outros, com as pessoas, com todos os processos mais anímico assim de nossas experiências, né? Emocional, tá? E tem as estrelas. É interessante vocês lembrarem que tem algumas situações que nos dão a sensação de infinito, tá? De infinito, de participação, de conexão maior. Uma dessas conexões, eu acho que todos nós já passamos por alguns momentos como esse, quando você vê olha o oceano, aquela imensidão, aquela coisa que não parece ter fim, e tem uma sensação de totalidade, de plenitude, tá? Essa sensação oceânica é uma coisa que é uma presença que pode nos conectar com nossos centros mais profundos, tá? E agora mesmo, quando estou falando isso, eu sinto que a energia muda, que a conexão muda, que várias coisas acontecem, tá? Mas outro momento que essa sensação pode se dar é olhar as estrelas. Vocês sentiram já, todos nós acho que já passamos algum momento e que olhamos o céu estrelado. Infelizmente, uma cidade como São Paulo, as estrelas não estão tão claras. Mas quando você vai no interior, quando vai numa praia, é uma sensação de infinito, de sensação oceânica, tá? E essa sensação oceânica é uma coisa, é um lado que nós pode servir como ponte para nós conectarmos com nossos centros mais profundos, assim,
mas a lembrança de quem nós somos, a lembrança do nosso verdadeiro ser e tudo mais. Então isso é um processo que na contemplação do oceano ou das estrelas você tem esse processo. Então, e a estrela tem realmente tem realmente 8 estrelas, né? Então, o que parece interessante, porque o número 17 também você tem mas o 7 é igual ao 8, e o 8 é uma carta de conexão, tá? E por que 8 estrelas? Da mesma maneira que nós temos uma conexão terrestre com o planeta Terra, nós temos uma conexão com o cosmos. Mas não é, talvez essa conexão seja mais especificamente com um grupo de estrelas. Todos nós, provavelmente, nossa sobre-alma tem uma conexão com algum grupo de estrelas. É o nosso grupo de almas, tá? Então, quando nós lembramos isso, nós sabemos, muitos de nós já sentimos a sensação que nós não pertencemos totalmente a esse planeta. Hoje, cada vez mais, né? Mas, na realidade, o nosso verdadeiro lar é onde quer que a gente esteja, porque a gente pode estabelecer essa conexão. E essa conexão tem a ver com a carta da estrela. Então, tem uma mulher desnuda. A mulher desnuda, muitas vezes, é entendida como o lado feminino do nosso ser, que é a nossa alma, né? que é a conexão entre a nossa pessoalidade e nossa infinitude, né? E essa nossa alma está ajoelhada na terra, olha só que coisa, com 2 vasos, não é que ela está tirando, e os 2 vasos estão derrubando água. Mas olha só que coisa interessante, não é que está tirando água do lado e jogando na terra. Tem um jarro dourado e um jarro prateado em algumas cartas, tá? Mas em realidade é o seguinte, essa água é a água da vida, tá? A água é uma das substâncias primordiais, é o processo da criação, tá? E é interessante que essa água que é jorrada é com maior quantidade no lago do que na terra. É jogado na terra também, mas é muito mais jogado na água. O que isso significa? Se nós imaginarmos que a estrela é a conexão e o nosso caminho de intuição com uma realidade mais profunda, tá? Com uma forma de consciência superior, essa intuição ela chega até a gente pela água da vida, tá? E essa água está muito mais pungente nas nossas emoções, que é o lago, tá? Do que na terra, que é a nossa concretitude, a nossa realização prática, a nossa realidade mais básica, digamos assim. Então, basicamente, a estrela ela realmente faz essa conexão, ela traz a energia do cosmos, do nosso eu mais profundo, traz para a nossa realidade através do alimento, digamos assim, divino, que nesse caso é simbolizado pela água, a água da vida, né? E que é um dos batismos, digamos assim, conscienciais, né? E essa água é derrubada tanto sobre a terra, em menor quantidade, que é o nosso raciocínio, nossa mente, nosso lado concreto, que é o lado de prata, né? Que é o lado... Então, o prata é o feminino. É interessante que a prata é derrubada sobre o lado concreto, que é mais ativo, que é mais masculino, que é a terra. O jarro de ouro vai sobre o lago, que o ouro é o lado mais solar, né? É interessante essa complementariedade. Quando a gente trabalha em cima dos arquetípicos, a gente trabalha muito com essas complementariedades. Então, fundamentalmente, eu acho, para resumir o nosso processo, o nosso entendimento, quando você tem intuição, é interessante que você siga a sua intuição e faça a sua escolha, tá? Porque muitas vezes nós temos intuição, mas nós não acreditamos, que nós achamos que é só imaginação, que é falso, que é uma ilusão, né? E isso
às vezes a gente acaba não desenvolvendo a nossa decisão, ou quando nós temos um processo de decisão, a gente realmente não realiza, não chega, não contacta a intuição, e a gente vamos ou pelo lado mais racional, ou ficamos em dúvida, ou não realizamos tal. Então é importante nesse período, gente, em que as coisas estão acontecendo com muita rapidez, né? As mudanças estão muito mais rápidas do que em qualquer outro momento da nossa experiência, tá? É importante que nós conseguimos, quando nós temos a possibilidade de tomar decisões, se nós tivermos realmente uma clareza, uma decisão, uma intenção profunda, que a gente realmente tome. A gente não fica nessa, digamos assim, nessa pequenez, digamos assim, ficamos sempre divididos, sempre queixosos, sempre falando que as coisas são determinadas porque a gente não pode escolher, porque realmente as coisas são como são, que a vida nos traz desafios insuperáveis. Não é bem assim. Se a gente for tomando o nosso passo, se a gente for caminhando o nosso caminho, assim, cada passo por passo, decisão por decisão, não tenho dúvida que a nossa vida vai se organizando e nós vamos ficando mais felizes, mais corajosos, mais equilibrados, né? Então é isso. Então o que eu desejo para vocês nesse processo é equilíbrio. E agora, como sempre gosto de fazer no final de uma reunião, eu vou tirar uma cartinha que é uma sugestão para nós refletirmos para esse período que nós estamos atravessando, que nós sabemos que tanto em níveis pessoais como coletivos são períodos assim bem interessantes, assim bem fortes, né? Então vamos tirar uma cartinha, tá? E olha só que coisa interessante. 8 de paus. Olha, os arcanos menores eu trabalho com uma relação entre os signos astrológicos. E o 8 eu relaciono com o signo do escorpião. O escorpião basicamente é a troca de energias, tá? Entre o eu e você, tu, o eu e o outro, o eu e o eu profundo e tudo mais. E mas o 8 de escorpião é regido o elemento do escorpião é a água, que é a emoção. Então quando é 8 de copas, que é ligado com a água, é uma relação agradável, de uma sinergia, tudo mais. Mas o 8 de paus é uma energia meio guerreira, né? E nós sabemos que o nosso mundo está muito polarizado, né? Nosso mundo está extremamente polarizado, e que há uma guerra no ar, há uma não aceitação do outro e tudo mais. Então é interessante, o 8 de paus ele trabalha realmente essa tensão entre o eu e o outro, o eu e a outra parte, tá? E é interessante que todas as cartas podem ser o aspecto negativo e o aspecto positivo. O aspecto negativo de 8 de paus olha, é guerra, é briga, é discussão, é não aceitação, é romper, é realmente explodir, né? Uma coisa meio tensa. O aspecto positivo, que quando a gente se posiciona muito fortemente e a gente dentro do que nos diz respeito, dentro do que a gente realmente tem para nós como nosso limite, o nosso território, nós nos posicionamos e nós realmente não aceitamos mais que ele seja invadido, tá? Então essa ação assertiva de colocar limite em relação à invasão que os outros estejam fazendo em relação a gente, e ao mesmo tempo nossa intenção para que a nossa verdade interior,
aquilo que tem uma sintonia mais profunda com fogo, com vontade profunda, seja realizada, seja atuada, se intensifique na criação de uma nova realidade, por mais, digamos assim, por mais intenso que seja essa atuação, tá? Então, o lado positivo, às vezes é necessário que realmente isso seja colocado, tá? Então, não tenho medo de se posicionar. Às vezes é uma situação de a gente engolir diversos sapos, acertar diversas maneiras, diversas coisas, sim, mas às vezes é importante a gente colocar limites e colocar a nossa presença. Mas aí tem uma diferença. Cada um tem uma liberdade específica, tá? Por exemplo, não adianta a gente forçar muito para que os outros façam aquilo que os outros querem fazer em relação a gente. Aliás, eu faço uma brincadeira que quando a gente chama alguém de egoísta, eu chamo essa pessoa de egoísta porque ela não está fazendo o que eu gostaria que ela fizesse para mim. Isso aí é. Então você percebe o paradoxo, tá? Então é completamente diferente de eu criar meu espaço, tá? E dentro do meu território, sem procurar impor minha vontade para que os outros se submetam à minha vontade, mas dentro do meu espaço, tá, de criação, não aceitar interferência, tá? É o momento de realmente dar um basta nisso. Eu já fui muito manipulado, eu já fui muito pressionado para que eu seja diferente daquilo que eu sou, realizar aquilo que eu faço, fazer isso ou aquilo, não. Basta. Agora é o momento de eu criar meu espaço, tá? E isso cria algumas rupturas, tá? Muitas vezes, tá? É um processo disruptivo, tá? Pessoas que sempre nos acharam um pouquinho mais tranquilos, que a gente não ia às últimas consequências, agora não. Em alguns momentos, em algumas situações, é importante a gente ir até o final e realmente fazer o que tem que ser feito. Mas nunca, isso é um cuidado, nunca querer que os outros façam aquilo que nós queremos que eles façam para a gente. É diferente. É diferente nós fazermos aquilo que é importante para a nossa vida, o processo de criar, de atuar, de realizar, de estabelecer as conexões necessárias, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho um blog que é Beto. Beto é meu apelido, mas Beto, porque fica mais fácil escrever, Beto H no final, Simonsen, com N de navio no final.com.br. E eu tenho também um livro no Amazon, um e-book, sobre o tarô e sobre alguns outros assuntos que vocês entrarem no meu blog vocês vão descobrir. Então fiquem em paz, tenham um ótimo mês e que realmente a gente consiga cada vez ajudarmos mais no processo de transformação planetária de nossos amigos e tudo mais, respeitando o movimento de todos os outros, tá? Porque todos estão envolvidos nesse mesmo processo. Um abraço a todos e a todas e fiquem todos bem.